Gente, Luiz Castro em Porto Alegre nesse final de semana. Vamos falar sobre isso? A agenda do técnico português nessa passagem, que é uma passagem rápida, tá? Ele vai ficar pouco mais de 24 horas em Porto Alegre, mas é uma viagem considerada bem importante nos bastidores. Primeiro que ele não vem sozinho, ele vem com o Vítor Severino, que é o auxiliar técnico, que é o braço direito dele, que já trabalhou com ele em vários lugares e que é um homem de confiança. Então, Luiz Castro vai desembarcar em Porto Alegre por volta de 1 da manhã de domingo com o Vítor Severino e ele vai cumprir uma série de compromissos, né, com os dirigentes do Grêmio. E a gente vai falar sobre isso aqui no canal, além de a confirmação do primeiro pedido de Luiz Castro para o Grêmio, pensando em janela de transferências. Primeiro reforço que o Luiz Castro pediu para o Grêmio, pensando em 2026, tá? Bom, a confirmação da chegada do Luiz Castro, ela é oficial, o Grêmio confirmou, né? Tem detalhes do voo, ele sai do Porto, e aí vai para Lisboa, de Lisboa ele vai para São Paulo, de São Paulo ele vem para Porto Alegre. Então ele chega aqui por volta de 1 da manhã do domingo. E ele vai sair de Porto Alegre na segunda-feira, por volta de 8 da noite. Sai de Porto Alegre, vai para Guarulhos, de Guarulhos pousa em Lisboa e depois ele pega um outro voo para o Porto. E lá ele passa o Natal e o Ano Novo com a família. Por que ele vai chegar na madrugada do domingo e vai embora na segunda-feira à noite? É muito pouco tempo, mas ele fez questão de vir para cá. Ele fez questão de fazer essa visita para quebrar o gelo, para conhecer as pessoas. E a agenda dele em Porto Alegre, ela inclui encontrar o Dorico Roman, presidente do Grêmio, Antônio Dutra Júnior, o vice de futebol, e também o Filipão. Então, o domingo do Luiz Castro em Porto Alegre vai ser de reuniões e de visitas ao CT, à Arena. Existe a possibilidade dele visitar o CT Eldorado, em Eldorado do Sul, CT das categorias de base. Tudo isso para que ele conheça as instalações, para que ele conheça a estrutura e para que ele também conheça as pessoas. O Luiz Castro quer chegar no dia 2 de janeiro e já poder largar trabalhando sem precisar fazer as apresentações. Ele vai se apresentar para os jogadores, claro, né? Mas para as pessoas que vão estar no Grêmio, ele já vai ter cumprido essa etapa. E o Grêmio toma isso como um gesto muito importante. E vamos pensar, olha o tempo todo que ele vai ficar dentro do avião para chegar em Porto Alegre e ficar 40 e poucas horas em Porto Alegre. Ele poderia dizer, não, eu vou depois, só no dia 2. Não, ele está vindo agora, já. E o Grêmio está tomando isso como um sinal de respeito, um sinal de profissionalismo, enfim, definam como vocês quiserem. Mas ele está vindo a Porto Alegre. Com o Vítor Severino. Vítor Severino, os outros auxiliares, eles se debruçaram não só nos jogos, mas nas estatísticas, nos dados do elenco do Grêmio em 2025, para dar subsídio ao Luiz Castro na hora de conversar com os dirigentes do Grêmio, pensando em elenco, pensando no planejamento do elenco para 2026. O torcedor do Grêmio deve estar sentindo falta das especulações. O fulaninho está vindo, o Beltraninho pode vir, portanto. O ritmo está devagar nisso, né? Passa muito por esse processo que tem o Luiz Castro. O Luiz Castro, nessa vinda a Porto Alegre, vai conversar pessoalmente coisas que ele já conversou por telefone, por videochamada, com o Antônio Dutra Júnior, com o Pelaipe, executivo de futebol, que também vai encontrar ele no domingo. Conversou isso com o Filipão, né? Tem tal jogador na base, tem esse jogador aqui, tem aquele jogador lá, dá para fazer assim, dá para fazer assado. E o Vítor Severino, ele vem a Porto Alegre também porque o Vítor Severino é o líder do grupo de trabalho do dia a dia, né? E a gente falou na live dessa sexta-feira aqui no canal, a gente tem live segunda, quarta e sexta no canal, de manhã bem cedo, pelo horário de Brasília. Na live dessa sexta-feira, dia 19, a gente falou sobre as demissões do Grêmio na comissão técnica permanente. Saiu o James Freitas, saiu o preparador de goleiros, né? Tudo porque a comissão técnica do Luiz Castro está vindo e ela vai ocupar todas essas áreas. Então, se essa comissão técnica está chegando, o Vítor Severino vem para fazer já o meio de campo e entender, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a gente gosta de tal coisa desse jeito, então essa sala aqui nós vamos adaptar, a gente precisa de tal material e tal material, então ele chega aqui para, de fato, fazer uma visita que é uma visita técnica, é para quebrar o gelo, mas também já pensando em otimizar o tempo, porque tudo é muito rápido. Aliás, sobre comissão técnica, quero dar uma informação aqui para vocês, tá?
O James Freitas, o auxiliar técnico, não permaneceu. O preparador de goleiros também não permaneceu, mas Rogério Dias, o Rogerinho, que é preparador físico do Grêmio, que é preparador físico da Comissão Técnica Permanente, ele vai ficar, tá? Essa é a informação que eu recebi. Rogério Dias, o Rogerinho, ele permanece no Grêmio, mesmo que o Luiz Castro venha com 2 preparadores físicos. Então, o Rogerinho permanece, tá? Deve ser o único remanescente da Comissão Técnica Permanente do Grêmio, ok? Então, a agenda é muito clara, é muito objetiva, e o Vitor Severino e o Luiz Castro vão começar a falar, inclusive, sobre elenco, tá? Sobre montagem de elenco. E aí entra a primeira informação. O Rodrigo Oliveira, em GZH, trouxe a informação de que o Luiz Castro pediu um zagueiro e um lateral direito. A informação que eu tive é o Luiz Castro pediu um zagueiro. Esse é o primeiro pedido dele, né, para a comissão técnica, para a diretoria do Grêmio. E quando a gente fala que é o primeiro pedido, não é assim, ó, esse aqui é o mais urgente. Não, foi a primeira coisa que ele colocou na mesa. Não significa que é o mais urgente. A primeira coisa que chamou a atenção dele é, preciso de mais zagueiros aqui, né? Preciso de um zagueiro com outras características. Então, essa conversa já houve, isso já foi dito para os dirigentes. Existem algumas outras peças que são óbvias, né? Eu já falei sobre isso aqui no canal em um vídeo anterior. Aliás, se tu chegou aqui pela primeira vez, pode te inscrever e ativar as notificações no sininho ali, né? Porque tu vai receber mensagem quando eu colocar vídeo. Se estivesse aqui há mais tempo, teria recebido a mensagem do vídeo que eu coloquei aqui, onde eu falo que o Grêmio tem entendimento que precisa contratar pontas, no plural, mais de um. Porque o Alisson saiu, porque o Kiko Oliveira está indo para o Bahia também. Então, quantitativamente, o Grêmio precisa de mais atacantes pelos lados. Então, tem algumas coisas que são óbvias. Mais atacantes pelos lados, um volante porque o já não deu conta, um meio armador, né? E zagueiro. O pedido do Luiz Castro é, quero mais um zagueiro. Quero um zagueiro para jogar nesse time, preciso porque a minha zaga joga mais adiantada, etc, etc, etc. E a diretoria do Grêmio disse, beleza, vamos lá, vamos lá. Durante as negociações, o Grêmio foi muito claro, muito sincero, muito transparente com o Luiz Castro. Olha, nesse momento, nesse exato recorte do tempo, dezembro de 2025, o Grêmio enfrenta dificuldades financeiras. E elas estão se confirmando, né, publicamente. O Bright White cobrando 7 milhões atrasados, né, a informação do Grêmio de que existem outras pendências a curto prazo, né, a gente não tem detalhe de qual é, mas existem essas pendências. Então, isso foi passado para o Luiz Castro, ele sabe disso. Então, ele sabe que de largada o Grêmio não vai conseguir contratar 6 jogadores, 5 jogadores e que eles vão chegar rapidamente. O Grêmio tem uma dificuldade hoje financeira, né? Tem uma dificuldade de fluxo de caixa, que é dinheiro nos cofres, que é dinheiro na gaveta para pagar as contas e para fazer qualquer coisa agora. Ele sabe disso. Ele sabe disso, né? Então, Luiz Castro vem a Porto Alegre para tudo isso, para falar também sobre tudo isso, tá? Meu convite agora, deixa o teu comentário aqui sobre a visita do Luiz Castro. O que vocês diriam para ele? Isso tu não pode deixar de ver no Grêmio ou em Porto Alegre. Vai que sobra um tempinho para ele, né? Aliás, sobre Porto Alegre, no acordo do Luiz Castro com o Grêmio, a moradia dele é por conta do Grêmio. O Grêmio vai bancar a moradia dele em Porto Alegre, tá? O local aí não está definido, mas o certo é que o Grêmio que arca com essas despesas. E o Luiz Castro está vendo se vem com a família definitivo ou se a família vai visitar ele aos poucos aqui em Porto Alegre, tá bom? Não te esquece, né? O canal agora aqui tem o clube do canal, tem 3 modalidades para tu te tornar membro, 3 diferentes categorias, diferentes níveis, com diferentes preços. Dá uma olhadinha ali nessa aba do canal, se o valor couber no teu orçamento, considera te tornar membro para ter acesso prioritário aos conteúdos aqui do canal e também a conteúdos exclusivos. Combinado? Valeu, gente! Até a próxima. Tchau!